Números, capítulo 11. A principal lição de Números é que o povo de Deus deve andar pela fé. É a principal lição que esse livro tenta passar. O livro de Números, ele começa o seu registro um ano após a saída do povo do Egito. O povo de Israel estava escravizado no Egito, e esse povo então é resgatado com Moisés. Eles saem do Egito em direção a uma terra prometida, a terra de Canaã, uma terra onde o povo de Israel seria muito abençoado, uma terra de plantio fácil, de fertilidade, de crescimento. E quando eles estão indo para lá, depois de um ano que saíram do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto, o livro de Números começa o seu registro, o seu relato. Esse relato vai até o momento em que eles estão de frente para o Jordão e de frente para Jericó. E então o povo agora vai entrar na terra prometida, vai começar sua conquista da terra. E o livro de Números relata essa história. Agora vamos ler o capítulo 11 de Números? Vamos lá? Bem, meu pai já foi apresentado aqui, mas eu não sei quantos conhecem a minha mãe também. Então eu queria pedir ao casal, meu pai e minha mãe, que eles ficassem de pé agora, porque quem não conhece tem que conhecer esse casal maravilhoso, tem abençoado a minha vida. Queria que vocês dessem uma salva de palmas para eles aí. Porque o meu pai me ensinou o caminho do Flamengo, e foi uma coisa muito especial na minha vida, tá vendo? Então, vamos lá, gente. Capítulo 11 de Números. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Meus amados irmãos, o povo sai do Egito, entra no deserto, e qual é a alimentação que eles têm? A alimentação deles é um tipo de bolo, um tipo de pão que cai do céu. Deus manda do céu um alimento para o povo, e esse povo não aguenta mais comer maná. É maná cozido, é maná frito, é maná milanesa, é maná assado, é suco de maná. E eles não aguentam mais. Eles começam a reclamar: não aguento mais maná, eu não quero maná, eu quero carne. E esse povo começa a ficar agitado e reclamando. Você que é um murmurador, você que reclama muito, tome posse dessa palavra. Olha o texto, versículo 7. Era o maná como semente de coentro, e sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo, e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre esse também caía o maná. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais?
De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Meus queridos, o povo começa a murmurar tanto: eu quero carne, eu não quero mais maná. E essa reclamação é tão grande que enfraquece a liderança. Quando você é um reclamador, você acaba com a liderança. Você pode destruir uma liderança. Você pode romper uma visão inteira. Meus amados irmãos, uma coisa é eu falar para cima, outra coisa é eu falar para o lado. Uma coisa é eu virar para quem está do meu lado e falar: olha, vamos orar pela nossa igreja. Tudo bem. Outra coisa é eu falar assim: rapaz, você reparou? Tem aquilo lá. Você viu lá no banheiro? Você viu aquele negócio lá na cantina? Você viu aquele negócio lá? Essa pessoa não resolve nada. Você só está botando pilha nela. Você só está prejudicando a vida dela. Você tem que falar com quem resolve, com o seu líder de célula. Se não resolver, com o seu supervisor. Se não resolver, com o pastor de rede. Se não resolver, fala com o pastor presidente. Procura alguém que resolva, mas fala com quem resolve. Falar para o lado não resolve. O povo pilhou tanto que o líder ficou enfraquecido. Agora Moisés fala assim: Senhor, olha só, quem foi que decidiu ter um povo? Fui eu? Quem gerou o povo? Fui eu? O Senhor que fez, então o Senhor cuide. Eu estou cansado, essa ladainha no meu ouvido o tempo inteiro, gente reclamona, reclama de tudo o tempo inteiro, não aguento mais. E Moisés está tão abatido que ele fala um negócio forte. Ele fala assim: olha, eu não sou nutricionista no céu, a culpa não é minha, o Senhor que mandou esse tempero. Então é o seguinte: mata-me logo, se o Senhor não vai dar uma solução para isso. Palavra forte. Olha o desespero de Moisés diante da deslealdade e murmuração do povo. Querido, na célula, não murmure, procure o seu líder para resolver. Lá no seu ministério, numa área da igreja, procure o líder para resolver. É assim que a gente constrói uma igreja coesa, uma igreja linkada, uma igreja cheia de conexões de amor. Agora vamos continuar lendo o texto. Disse o Senhor a Moisés, versículo 16, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Disse ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Olha o que Deus prometeu: carne. Porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes. Deus é cheio de amor, meu irmão. Mas nesse momento aqui entrou a justiça. Vocês querem? Vocês vão ter. Vai sair pelas narizes. Deus é forte aqui, irmão. E olha o que ele fala: até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor. Olha aqui, ó. Rejeitar o que Deus está dando é rejeição ao doador. Tem gente que nunca está satisfeito com o que tem, só quer o que o outro já conseguiu. Tem gente que vive uma vida miserável. Você mora onde? Eu moro em Jacarepaguá. Que lugar bom de morar. Lugar maravilhoso de morar em Jacarepaguá. Mas eu queria morar no Golden Green. Você queria morar no Golden Green? É? Pô, tem gente que mora no Golden Green que é abençoado. Tem gente que mora lá que não é feliz, não. Onde é que você morava? Eu morava na Pirambeira. Que a Defesa Civil
Falou que a gente corria risco de morrer. Ah, é? E agora? Agora eu moro numa casinha lá, de 2 quartos, sala, banheiro, cozinha, tudo arrumadinho. Mas eu queria morar lá na cobertura do condomínio mais chique da Barra. E mentalidade pobre que a gente tem às vezes. A gente nunca olha de onde Deus nos tirou. A gente só olha para onde a gente quer ir. A gente, não o Espírito Santo conosco. Meus amados irmãos, olha o que diz aqui. Porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Eles que quiseram sair do Egito. Eles não aguentavam mais serem perseguidos no Egito, serem maltratados, humilhados. Eles que quiseram. Por que nós saímos do Egito? Olha só, a gente esquece fácil a resposta que Deus já nos deu de oração. A gente esquece fácil o que Deus já nos deu de bênção. A gente é muito ingrato às vezes, irmão. E gente é um bicho ingrato às vezes com as pessoas também. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu disseste: dar-lhes-ei carne, e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? O que Moisés está fazendo aqui, gente? Está duvidando de quem? De Deus. O Senhor vai dar carne para todo mundo. O Senhor vai reunir todos os peixes do mar aqui. Só de homem, ou seja, pessoas adultas, homem adulto. Nós temos 600.000. Mas os homens que não são adultos, mais as mulheres, 2, 3 milhões de pessoas. O Senhor está falando que vai arrumar peixe aonde? E eles não podiam matar os animais que eles tinham, que trouxeram do Egito. Por quê? Porque aqueles animais eram o capital de giro do povo. Quando chegasse na terra prometida, se tivessem comido a carne, como eles teriam agora rebanho? É o capital de giro, é com aquilo que eles vão sobreviver, é com aquilo que eles vão sacrificar ao Senhor. O culto ao Senhor com o sacrifício não existiria, e nem o suprimento para multiplicar aquilo e alimentar o povo. Meus amados irmãos, dá uma olhada no que vai acontecer. Porém, versículo 23, porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Ele pergunta para Moisés: Moisés, está duvidando de mim? A minha mão se encurtou? Eu não sou mais o mesmo? Eu não tenho mais poder? Eu não falo e determino as coisas, não? Eu não posso dar uma solução inédita em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Eu não posso escandalizar os sábios do mundo, operando um milagre que só eu poderia realizar, Moisés. Encurtar-se, por acaso, encurtou-se a mão do Senhor? Agora mesmo verás que se cumprirá ou não a minha palavra. 24, saiu pois Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, Deus ouviu o pedido de Moisés, mas ele perdeu a unção do Espírito. Tirou dele para dar para o povo, para os 70 que iam dividir o trabalho. O ideal era permanecer com a unção que estava sobre ele e o povo não ganhar, porque Deus tem unção de sobra para dar. Mas por causa da murmuração, a unção que Deus tem para você, muitas vezes ele vai ter que retirar. E tirando o Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim?
tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu no arraial, ele e os anciãos de Israel. Agora você vê só, o Espírito Santo cai sobre aqueles 70, 68 pararam de profetizar, de falar da grandeza de Deus. Não foi revelação nova não, estão falando o que a palavra de Deus já dizia. Agora 2 vão para o arraial e continuam profetizando, falando em nome do Senhor e tal. Aí vem um e fala assim, tem uns caras lá falando de Deus, profetizando. Aí o Josué, que normalmente é um cara sensato, cara legal, o Josué vira para o Moisés e fala, ô Moisés, esses caras estão tirando onda, proíbe. Agora você vê. Aí Moisés fala assim, ô Josué, você está com ciúme? Eu queria que todo mundo profetizasse. Eu queria que o Espírito fosse derramado sobre todo mundo. Eu tenho uma boa notícia para você. A oração de Moisés foi atendida. O Espírito já foi derramado sobre todos nós. Só falta você abrir tua boca agora e profetizar. Só falta agora você tomar posse de que você tem o Espírito, e que onde quer que você esteja, diante de uma autoridade, diante de um cientista de Harvard, diante de um presidente de nação, diante de um médico renomado, ou diante de uma pessoa simplesinha, não importa, seja em qualquer circunstância, diante de quem for, você tem a palavra do Espírito. Ele coloca a palavra na tua boca, Mateus capítulo 10. Ele coloca o discernimento na tua mente. Ele te dá a sacada, Ele te dá a visão, Ele te dá aquela direção, e você vai encantar os sábios, porque quem falará por ti é o Espírito. Agora toma posse disso, meu irmão. Toma posse. Se os bilionários desse país se convertessem, porque são os mais carentes do amor de Deus, quanta coisa poderia acontecer. Mas falta gente corajosa para pregar com os bilionários. Eu não tenho intimidade com eles não, me bota na fita que eu prego. Mas você tem contato. Você tem contato. Um dia desse um cara falou assim, eu fui lá falar com o chefe de governo, não sei o que lá. Pastor, você sabia que a secretária é membro da sua igreja? Falei, não. Secretário de governo do município. A secretária é daí, é uma de vocês aí, ó. O cara me falou. Então você pregue para esse povo, pregue para o secretário de governo, para o secretário de habitação, de urbanismo, de patrimônio, de transporte, pregue, fale, anuncie, não se cale, a profecia já está na tua boca, abre a boca, creia. Agora, meus irmãos, olha o que vai acontecer, versículo 31, então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Yatavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Quibrote Yatavá partiu o povo para Zerote, e ali ficou. Meus amados irmãos, Moisés duvidou. No dia seguinte, quando acordaram, tinha batido um vento da África Oriental, e então aquelas aves sobrevoavam o Mar Vermelho, e quando elas atravessavam e chegaram ali naquela terra, elas estavam muito cansadas, aquelas aves, e então elas descansaram, e quando elas descansaram, elas eram presas fáceis. O povo pegava com a mão aqueles animais que vinham fadigados daquela travessia, e quando o povo agora começa a pegar, eles falam, beleza, churrasco, carne. Aí eles começam a comer, e vai assando, e comendo, e diz o texto, que eles estão comendo, parece o fim do mundo, que nem quando você vai na churrascaria, miserável, você come demais, que vergonha, meu irmão,
que isso é gula, meu amado. Cuidado, irmão, tem uma foto de alguns irmãos lá, persona não grata. Rapaz, eles começam a comer, desesperado, vão comendo tanto, passam mal. Diz a Bíblia que eles morrem com carne na boca. Aquilo que era uma fome incontrolável virou morte. Assim é com vários pecados na nossa vida. Quando a gente quer saciar um desejo nosso, uma fome que a gente tem assim, mas se você sabe que é pecado, cuidado, você pode estar no caminho da morte. Meus queridos, o que nós temos aqui? Temos um povo reclamão, murmurador. Deus tira do Egito que eles oraram e pediram isso. Deus leva para o deserto, e no deserto não dá o que eles querem não, mas dá o suficiente. Dá o maná. Não deu picanha, não deu camarão, mas deu maná. Ninguém está passando fome, a roupa não estraga, está todo mundo vestidinho, não tem o jacaré. Não tem a roupa de marca, mas está todo mundo vestidinho, está todo mundo calçadinho, está todo mundo comendo. Tem muita gente que não está preparado para o dia da picanha, porque não sabe permanecer sem murmurar no dia do deserto. Tem muita gente que não está preparado para o dia da vitória, porque se tiver a vitória vai ficar marrento, vai ficar nojento, porque não sabe agradecer a Deus e honrar a Deus no dia em que falta abundância, mas tem o suficiente. E aquele povo reclama, e gente, quem foi que começou a reclamar? Versículo 4, o populacho. Quem é o populacho? Quando o povo saiu do Egito, saíram junto com eles quem? Alguns estrangeiros, porque no Egito não tinha só escravos de Israel, do povo judeu. E teve um pessoal aí, vamos junto. Opa, é o populacho. Eles não eram judeus, mas pegaram a bênção através dos judeus, fugiram junto, e esse povo começa a reclamar. Negócio de maná todo dia, maná frito, maná cozido, maná assado, não aguento mais isso não. Eles começam a botar pilha, cuidado. Tem gente que não ama a Deus como você, mas pode estar no meio do povo de Deus. Começa a falar besteira no seu ouvido, você ouve. Daqui a pouco, você perde a sua fé. Você perde o seu amor pela igreja. Você perde o seu amor pelos irmãos. Você começa a ficar um reclamão. Você, em vez de assumir ministério, em vez de assumir uma célula, cuidar de alguém, discipular, você começa agora a reparar só defeito. Você só vê defeito, você se torna um crítico. Gente, crítica demais não resolve o problema na sua vida. Crítica demais normalmente faz quem não está afim de resolver. Porque quem está metendo a mão na massa para consertar não vai ficar criticando, vai trabalhar para resolver. É isso que Deus está te chamando a fazer, nos ajude. A igreja não é perfeita, mas você tem tanto talento, Deus quer te usar tanto, você é tão importante para o que está acontecendo aqui. Querido, faça a sua parte, nós precisamos unir forças. Você é muito importante para o que Deus está fazendo aqui. Não se sinta recuado, deixado de lado. Vai para a janela, irmão. Ou então vai para a cabine de comando. Não fica no corredor. Meus amados irmãos, eles agora estão com tudo aquilo, com toda aquela reclamação, basicamente por quê? Comida. Porque o Egito tinha comida boa. O texto diz que tinha peixe? Tinha. O rio Nilo, quem já foi ao Egito sabe que o rio Nilo é um rio grande. Tinha muito peixe. O que mais? Tinha 2 tipos de alho, o alho silvestre e o outro alho. Tinha melão. Quem gosta de melão? Tinha melão. O que mais que ele falou? Tinha pepino. Pepino não serve para nada, pepino. Tem gosto de nada, mas é pepino. O pepino de lá devia ser bom. Vinha direto de Alexandria. Então, mas eles gostavam daquela comida. Agora, eles não estão tendo a comida, mas eles esquecem que eles tinham a comida, mas tinha humilhação. Sabe o que acontece? Muitas vezes você se sujeita a ficar num lugar, numa circunstância, por causa da comida. Mas você é humilhado. Você se afasta de Deus, só porque ali tem uma comida, ali tem um agrado, ali tem uma coisinha, cuidado. Só que agora esse povo esqueceu disso, que a comida era boa, mas o sofrimento era intenso.
E agora eles estão reclamando de Deus, reclamando. Vem o desabafo do líder. O líder prefere morrer do que ficar ouvindo aquilo tudo. Agora o líder chega a duvidar de Deus, a agonia é tão grande. Deus perdoa Moisés por isso. Não foi por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Meus amados irmãos, e então Deus faz um milagre. E a pergunta que eu queria fazer para você: será que o versículo 23 é uma verdade? Será que Deus encurtou a sua mão? Diante do problema que você vive hoje, a luta que você vive, o desafio que você tem, o sonho que você tem, diante do problema de saúde do seu filho, diante da sua filha que não quer saber do evangelho, diante do seu marido que tem tido um tratamento muito duro com você, agressivo, diante da desilusão que você vive profissionalmente falando, se encurtou a mão de Deus? Será que Deus não é mais o mesmo? Parece às vezes que não é, irmão. Sabe por quê? Porque olha o quadro que a gente vive hoje. Olha o quadro da igreja. Primeiro, família. Pessoa de você um tempo inteiro dentro da igreja. Será que Deus encurtou sua mão? Não pode botar amor num coração no outro, capacidade de perdoar? Será que Deus desistiu dos casamentos? Será que não dá mais para perdoar? Não, não dá mais para perdoar. Eu não abro mão. Será que é isso mesmo? Eu não estou falando aqui de quem tentou tudo e no final o outro não quis mesmo. Não estou falando disso, não. Eu não estou julgando você, não estou botando peso sobre você. Quem sou eu para jogar pedra em você? Pelo amor de Deus, não tem aqui um cara que se quer bancar o santarrão e aí vão os ímpios. Não é isso não. Estou dizendo que você tem convicção de que você fez o teu melhor. Ou o teu orgulho foi maior que o teu melhor? Segunda realidade hoje, jovem dentro da igreja, louvando a Deus, mas fazendo sexo, indo à boate. Estou falando da nossa igreja não, estou falando em termos gerais. Ah, Senhor, me abençoa, eu quero a tua bênção. Mas calma aí, você quer a bênção? Mas olha só, você não é do pastor falar sexo fora do casamento. Ah, pastor, pelo amor de Deus, eu já peguei 5 ser mulher, eu já gosto do negócio, eu não vou abrir mão disso. É assim? Pastor, porque não tem jeito de parar não. É assim mesmo. Quer dizer, então você que define a regra do jogo agora? Não é mais Deus não, você que define. Você quer a bênção de Deus sem obediência. É isso mesmo? Vamos avisar para Deus. Deus, tem uma pessoa lá na igreja, um rapaz, ele está fazendo 2º grau. E ele já tem estudo suficiente da vida para dizer que não tem jeito. Então ele vai pegar todo mundo mesmo. Mas o Senhor tem que abençoar. Fala com Deus isso. A obediência precede a bênção, irmão. Ô jovem, você quer uma vida abençoada, você quer um casamento abençoado? Não deixe a feitiçaria do sexo, porque sexo fora da presença de Deus é feitiço. Cega. Você faz as piores escolhas. Pastor, eu estou divorciando agora, a mulher é maluca. Poxa, eu não tenho culpa nenhuma. Você tem, pelo menos você escolheu mal. Na pior das hipóteses, você escolheu mal. Então, meu irmão, paga a conta. Por quê? Porque o feitiço do sexo, a gente escolhe uma mulher com total isenção dessa coisa tão forte que é a atração sexual. Tem que ser uma escolha muito coerente, emoção e razão. O sexo confunde tudo, mistura tudo, não tem jeito. Quantos jovens que estão na igreja e não têm ardor espiritual, ficam o tempo inteiro nesse negócio de face. O tempo inteiro. Deixa eu te falar uma coisa, você tem que ler, jovem, ler. Mas ler o quê? Você tem que ler a Bíblia, você tem que ler livros de maneira geral. Querido, você tem que ler. Quer ver uma coisa que você tem que ler? Leia a biografia de grandes avivalistas da história. Pega a vida de Moody, de Spurgeon, de Whitefield, de Finney. Pega a vida de Jonathan Edwards. Pega a vida desses caras, vai entender como é que esses caras viveram na modernidade e cheio da glória de Deus. Tenta entender isso, jovem. Esses caras mudaram a história. Esses caras mudaram o quadro da Inglaterra, dos Estados Unidos, do mundo. Você precisa entender o que esses caras tinham na vida deles. Leia. Hoje eu fiz propaganda aqui do livro Heróis da Fé.
CPAD, vou pedir um jabá para CPAD depois aí. Compra o livro Heróis da Fé. Tem outro livro só de biografia de avivalistas. Leia a história desses homens. Que mais? Leia sobre liderança. Eu já li mais de 30 livros, 40 livros de liderança na minha vida. Você tem que ler sobre liderança. Você tem que saber que o líder é guiado pela visão. Você tem que ter uma visão. E você é guiado pela visão, você não é guiado por circunstância. Você tem que saber como fazer isso. Você tem que saber de meta, de planejamento, de organização, de administração de tempo. Você precisa ler, jovem. Leia. Agora fica o tempo inteiro ali. Aí no Instagram, a foto. E eu falei no primeiro culto que a coisa que eu fico mais assustado é aquele pessoal que quando vai comer num lugar maneiro, aí bota no GPS, aí vai no Face, eu no blá blá blá, comendo lagosta. Gente, eu fico tão impactado com a futilidade disso que eu fico com vergonha. Sabe quando você fica com vergonha? Você lê o negócio e fica com vergonha. Se eu sair, ai que vergonha. Eu fico com vergonha como se fosse comigo. Estou falando isso aqui, eu não vi ninguém da igreja fazendo isso, graças a Deus. Mas se você fez, toma a tua carapuça, meu irmão. Que futilidade. Aí tira a foto. Eu aqui, agora, com os meus amigos e tal, em Búzios. Irmão, pelo amor de Deus, quanta futilidade. O tempo inteiro na internet, vai ler, irmão. Leia a Bíblia todo dia, vai ler um livro interessante. Tem um livro que eu comprei agora, eu não consegui começar a ler ainda, que eu estou cheio de coisa lá. Ele é a história do século XX. É um livro interessantíssimo, toda livraria tem um best-seller. Gente, é a história da humanidade, desculpa, tem outro do século XX. A história da humanidade, ele é um resumão da história da humanidade. Estou doido para ler esse livro. Leia, aprenda. Decida ser alguém. Decida falar de igual para igual. Porque pastor, tem um ateu lá, o ateu me pegou. Ateu nenhum me pega, meu irmão. Eu sei o que falar para um ateu, você sabe. Vai ler, vai na internet lá, evolucionismo e criacionismo, vai ler. O cara vem cheio de história, não, porque a lógica, tirar Deus da história, não tem coisa mais ilógica, mais irracional que dizer que Deus não existe. E eu te provo isso. Agora você não lê, você não tem coragem de ler, porque você está lá gritando. Indo para o banheiro. Não dá, irmão. Não dá. Quer ver outro problema nosso? Mentira. Uma síndrome de Pinóquio que eu nunca vi igual. Os caras mentem muito. Diz que eu não estou. Não, fala, irmão, você vai vir no culto? Vou, claro, vou. Você não vai vir, fala que não vai. Não vou, eu não estou mal espiritualmente. Fala para alguém, pode orar por você, te ajudar. Irmão, posso contar com você? Claro. No dia você não aparece. Isso é mentira. E outro problema grande, falta de identidade. Está aquele bololô falando lá, porque o cara é gay, o cara não sei o que lá, a mulher fica com quem quiser, cada um faz a sua escolha e tal. Você está ali. Não vou me expor. Não, querido. Fala com amor, fala com respeito, mas tem identidade. Olha só, eu respeito todas as pessoas, mas eu acho que existe um comportamento que não é o mais adequado. Eu penso assim, assado, tem identidade. Um bando de crente frouxo. Não, porque tudo quanto é pastor é ladrão, tudo quanto é igreja é para roubar dos outros. Aí está o crente lá, não vou falar nada não, para não me aborrecer. Se aborreça. Fala assim, querido, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a sua profissão mesmo? Eu sou guarda. Pois é, tem guarda ladrão, você não, né? Mas tem guarda bom.
Qual é a sua profissão mesmo? Professor. Tem professor que engana os alunos, não dá matéria, dá prova fácil, para ele tirar uma notinha e passar. E tem professor que leva a sério. Qual é a sua profissão mesmo? Que eu sou funcionário público. Pois é, tem funcionário público que nem vai lá. Mas tem funcionário público que trabalha para valer. Do mesmo jeito, querido, eu acho muito preocupante que você julgue todas as igrejas e todos os pastores sem conhecer. Você não acha, não? Joga a brasa na cabeça dele e vai embora. Não discuta, não. Mas tem identidade. As pessoas precisam entender que nós não somos um povo alienado, não. Nós temos opinião, nós temos um respeito, uma credibilidade dada pela palavra de Deus. Nós não abrimos mão do pecado simplesmente porque somos bobos, abrimos porque priorizamos algo maior, a presença de Deus na vida da gente. Meus amados irmãos, outro problema grande, pobreza. Pastor, pobreza é problemão. Querido, perder as coisas trabalhando, não deu certo, teve um problema, uma doença e tal, é uma coisa. Mas pobreza por causa de olho grande. Pobreza por causa de ganância. O cara vai lá, não, eu vou comprar um carro. Todo mundo comprou carro novo. Ele vai lá e compra um carro. Não tem dinheiro para ter aquele carro. Compra aquele carro. O carro custa 100 mil reais. Ele tem 10 mil. Não, eu estou aceitando 10% de entrada. Como é que você vai financiar 90 mil, meu filho? Aí vai pagando, IPVA lá em cima, seguro lá em cima. Aí o carro bate, a franquia, 3 mil reais. Daqui a pouco está ele todo endividado, empobrecido. O carro, ninguém quer comprar um carro que tem 5 anos de prestação. Ele vai e entrega. Perdeu 20, 30, 40 mil reais, empobreceu por vaidade. Queridos irmãos, pior de tudo é o raquitismo bíblico. Ninguém sabe nada de Bíblia, não vem na escola ministerial que a gente tem aqui todo domingo, não faz discipulado com ninguém, não tem fome de aprender mais de Deus, não lê, não tem um livro de consulta para fazer uma pesquisa de um texto bíblico. Não entendi esse texto, compra uma Bíblia de consulta, olha aqui o quadrinho do lado, tenta entender, vai na internet, pesquisa. O cara bota Abraão lá no sicômoro. Abraão, desce depressa, hoje me convém na tua casa. Não é Abraão não, irmão, é Zaqueu. Eu sempre confundo. Abraão com Zaqueu, igualzinho. Gente, os caras estão perdidos. Uma vez o cara falou para mim, né, pastor, como diz a Bíblia, até 1000 irá, de 1000 não passará. Não, 2000 não passará. Eu falei, a Bíblia diz que 2000 não passará, Jesus. Que Bíblia é essa que esse miserável está lendo? Gente, raquitismo bíblico. Os caras sabem tudo quanto é música da rádio. Até música em inglês, ele não sabe o que quer dizer, mas ele fala. Canta tudo, mas ele não sabe nada de Bíblia. Você tem que saber Bíblia. Você tem que ler Bíblia, estudar a Bíblia, querer entender a Bíblia. O sermão de hoje de manhã, você tem que comprar o CD ali. Sermão de Esmina, mensagem de hoje de manhã. Irmão, se você ler aquele sermão, você vai saber que eu estudei muito. Eu sei tudo de Esmina hoje. O pastor chega ali 5 minutos, vai aqui, prega, é ruim. Eu te falo a distância de Éfeso, eu te falo todo o procedimento cultural de Esmina, eu te falo que tipo de problemas sociais que existiam, eu te falo de que problema que a igreja teve, eu te falo tudo, eu estudei, porque eu precisava dar conteúdo para você. Agora eu não consigo te dar tudo, você tem que estudar também. Compra depois ali a mensagem de Esmina ali, você que está com sofrimento na vida, compra o sermão de hoje de manhã, não deixe de comprar esse sermão. Meus amados irmãos, nós estamos cheios de problema, e a pergunta volta: será que Deus encolheu sua mão? Olha o que a Bíblia diz, a resposta. Salmo 77:14, tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Salmo 62:11, Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Salmo 66:7, Ele domina eternamente pelo seu poder, os seus olhos estão sobre as nações.
A Bíblia não mente, irmão. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A palavra do Senhor está dizendo que Ele é o mesmo. Então por que não estão vivendo isso que eu acabei de falar? Não foi a mão do Senhor que recuou. O que recuou, o que encurtou, não foi a mão do Senhor. 3 coisas encurtaram. Primeiro, o nosso compromisso. Versículo 4, eles estão dizendo lá: olha, nós não queremos mais maná, mas o povo não perguntou o que Deus queria receber. Eles disseram para Deus o que eles queriam receber. Em nenhum momento eles disseram para Deus: Deus, o que o Senhor espera de nós? No versículo 12, Moisés fala assim: Deus, estou farto, cuide dos seus problemas. Moisés, naquele momento, ele simplesmente está dizendo assim: eu abro mão, eu não quero mais compromisso, eu estou angustiado. Querido, sem compromisso, a gente não chega em lugar nenhum, não. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Você quer que a sua família seja cheia do Espírito Santo? Você vai ter que ter compromisso. Eu falei no primeiro culto como é que era a minha vida quando eu era pequeno. Eu era lá da primeira igreja batista Marechal Hermes, onde meu pai era pastor. A gente chegava na escola bíblica dominical, de manhã, chegava lá, tinha uma revistinha, e na revistinha tinha algumas coisinhas que tinha que marcar um X. E o pessoal verificava. Primeira pergunta: leitura diária? Que tinha umas leituras para fazer por dia. Aí você falava: fiz. Ele marcava um xizinho. Segunda pergunta: Bíblia. Estou com a minha Bíblia aqui, não era iPad nem iPhone não. A Bíblia está aqui. Ah, você veio com a Bíblia? Tem. Marcava. Terceira pergunta: lição estudada? Tinha que ter prestação de contas. Ah, estudei a lição. Marcava ali. Quarta pergunta: visitante? Lembra disso? Visitante? Aí você pensava: eu trouxe meu colega aqui lá da rua. Aí ele marcava lá: um visitante. E você prestava conta toda semana. Saía dali, a gente ia para o culto. Aí a gente ouvia a palavra de Deus ali no culto. Aí tal. Aí acabava o culto. Muitas vezes tinha almoço da própria igreja. Aqueles rango brabo de igreja daquela época, Jesus. Aí a gente comia aqueles negócios lá. E aí eu me lembrei hoje, eu falei aqui de suco de groselha e de caju. Mas tinha uma coisa pior: o que suco. O que suco. Tinha de todas as cores. Cores bonitas. Uma química, meu pai do céu. Só tinha uma coisa boa: limpava tudo, que aquilo era cloro, meu irmão. Cloro. Aí você comia aquela gororoba de igreja com aquele que suco. Aí estava fortalecido. Aí, meu irmão, a gente ia lá para a favela do Muquiço, lá em Guadalupe. Aí levava saco de bala. Naquela época, onde tinha bala, tinha criança. Não era que nem hoje, que os meninos falam assim: toma uma bala aqui. Bala, porque era um Kit Kat. Bala, pô, bala. Agora, né, ninguém quer mais, não. Queria te levar um saco de aquelas balas sortidas, né, de fruta, aquela meninada. Aí a gente fazia peça com as crianças, gincana, musiquinha com as crianças lá. Foi assim que eu fui aprendendo a amar a obra de Deus. Foi assim que eu fui aprendendo a amar os meninos que não tinham um pai e uma mãe presente em casa. Foi assim que Deus foi trabalhando o meu caráter e a minha fé em Cristo. Você quer que o seu filho ame a Deus? Se você não ama, que ele se esforce pelas coisas de Deus. Se você não se esforça, desista. A não ser que Deus mande um milagre sobre a sua vida mesmo, misericórdia dele. Mas normalmente o seu filho vai ser algo parecido com o que você é. Tem que ter compromisso com a igreja, compromisso com os cultos, compromisso com a célula, compromisso com os dízimos, compromisso com o trabalho do Senhor, compromisso com a evangelização, compromisso em ler a palavra todo dia. Sem pão do céu, sem pão da terra. Todo dia ler a palavra. Deus, fala comigo agora aqui. Estou morto de fome, quero tomar um café, mas eu tenho que ler a tua palavra primeiro. Então vou ler a tua palavra. Fala comigo aqui agora, Pai.
Eu quero ouvir a tua voz. É assim, compromisso. O que encurtou foi a nossa fé. Meu irmão, eu estava contando da rádio que eu fazia na igreja. Você lembra, pai? Tinha aquelas cornetas em cima da igreja. Aí botava o LP. E agora com vocês, Feliciano Amaral, o rosto de Cristo. O Marquinho era o back vocal do Feliciano Amaral. Eu fico... E aí, meu irmão, curtiu essa canção? Rapaz, eu era um locutor de primeira, um garoto, aprendendo a servir a Deus. Olha, agora com você, olha só, José de Paula, 100 ovelhas, eram 100 ovelhas. Rapaz, que sucesso, que ibope. Toda a vizinhança escutava a minha rádio, porque não tinha opção. As cornetas em cima da igreja, meu irmão. Naquela época não tinha ministério público não, irmão. Glória a Deus. Senão eu nem estava aqui. Ah, meu amado, você quer fomentar compromisso com Deus na vida da sua família? Tenha compromisso. O compromisso te dará uma experiência sobrenatural, uma alegria em Deus. Teu dia é difícil, mas você não pode desistir de servir a Deus. Segunda coisa, encurtou a mão de Deus? Não. Encurtou foi a paixão. Versículo 6, eles desprezaram o maná. Deus falou o quê? Vocês estão me desprezando. Se alguém vem com um presente, eu queria te dar um presente aqui, irmã. Então essa brilhinha aqui, ó, da Barbie. Olha aqui. Eu queria te dar um presente aqui. Aí a Marcela virou para mim e falou assim: quero não. Não, eu queria te dar, não quero não. Dá licença, eu não quero. É o que o povo fez. Eles podiam falar assim: Deus, não dá para botar na dieta aí um carninha não, de vez em quando? Não dá para fazer alguma coisa diferente não? Senhor, conforme o Senhor quiser, mas assim, a gente queria comer uma coisa diferente. Não fizeram isso não, começaram a murmurar. Muitas vezes queremos resolver as coisas na murmuração, não na conversa, não no diálogo, não no amor. Olha, minha igreja, eu amo essa igreja, mas nós estamos com um problema aqui, eu queria ver se a gente podia resolver. É assim que a gente age. Meus amados irmãos, falta paixão. Falta paixão. Quantas pessoas que morreram na sua família sem Jesus e você nunca falou de Jesus? Estou esperando oportunidade. Vai esperar o quê? Irmão, chega de chegar atrasado. Escreveu, não leu, prega. Escreveu, não leu, prega. Levantou a bola, prega. Perguntou, não sei o que lá, prega. Você não sabe se a pessoa vai estar viva amanhã. Falta paixão. Não perca a viagem. Não perca a viagem, fale do amor de Deus, tenha paixão. O que encurtou foi a paixão por Deus e pelas pessoas. Em último lugar, sabe o que encurtou? Não encurtou foi a fé. Moisés viu o mar vermelho se abrir? Viu? Viu. Ele viu as 10 pragas cair sobre o povo do Egito? Viu. Ele viu o maná cair do céu? Viu. Na hora que Deus falou que ia mandar carne, ele duvidou. O que encurtou não foi a mão de Deus, foi a nossa fé para receber o favor de Deus. Meus amados, será que nós temos tido fé? Aí eu me lembro daqueles meninos lá, meninos jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Disseram para eles: se vocês adorarem esse Deus aqui, vocês estão numa boa. Se não adorar, vão ser jogados na fornalha de fogo. Eles falam assim: olha, Deus nunca falou com a gente não vai poder abrir mão dele não. Aqui são 7 vezes mais a fornalha. Pega esses meninos e jogue. Os caras que foram jogar os meninos na fornalha morreram queimados. Aí o rei está olhando lá para dentro da fornalha, e quando olha lá para dentro, vê os meninos andando, dando um rolezinho, porque jovem anda assim, né? Jovem não anda, jovem desfila. Se o cara ainda é marombeiro, ele anda assim. Ele bota assim os braços em cima da asa.
Aí os caras andando lá dentro. Aí o rei olhou e falou assim: ué, não foram 3 que nós jogamos lá? Tem 4, e um tem a aparência do filho dos deuses. Pede para eles saírem. Os 3 saem. Ô rei, o senhor chamou? Porque quando a gente está na unção, a gente é meio debochado às vezes. O senhor chamou? O senhor não falou que ia queimar a gente? O senhor não falou que o senhor tinha poder? O que houve? Cadê o quarto? Aquele quarto era o anjo do Senhor. O rei fala: meu Deus, a partir de hoje o Deus verdadeiro é esse aqui. Querido, se nós tivermos fé, nós vamos mudar a história dessa cidade. As pessoas na sua vizinhança vão mudar de vida, o seu condomínio vai mudar de vida, o seu trabalho vai mudar de vida. Persevere, não desista de ninguém. Os frutos estão maduros no pé. Não encurtou a mão de Deus, não. O que encurtou foi a nossa fé, a nossa paixão e o nosso compromisso. Queria que você curvasse a sua cabeça agora. Eu quero perguntar: quantas pessoas aqui, sinceramente hoje, estão dizendo: eu preciso ter esse compromisso com Deus, eu preciso entregar minha vida a Jesus, eu preciso pedir perdão dos meus pecados, viver uma vida correta, pura. Eu não sei se eu consigo, mas eu preciso disso. Eu quero viver isso, eu quero essa intensidade com Deus, eu quero. Pastor, será que eu consigo? Querido, você não tem que perguntar se vai conseguir ou não, você só tem que querer. Se você quiser, Deus vai te dar. Você quer entregar sua vida a Jesus agora? Quer viver para Ele? Quer andar nos seus caminhos? Repita comigo essa oração onde você está. Ninguém precisa ouvir, só você vai falar. Ninguém precisa ouvir. Você vai falar no seu coração. Se você quer hoje entregar sua vida a Jesus, repita comigo. Se você quer hoje uma nova vida com Deus, repita comigo a sua oração no seu coração. Senhor, eu quero pedir perdão dos meus pecados. Quero entregar minha vida ao Senhor Jesus. Quero viver essa coisa de paixão, de compromisso, de fé. Quero pegar minha vida, meus sonhos, meus problemas, colocar nas tuas mãos, Senhor. E eu faço isso pelo nome de Jesus, porque eu creio que hoje o Senhor vai mudar a minha história para melhor. Em nome de Jesus, amém. A igreja continua de cabeça